Então, pessoal, boa noite. A gente vai ler um texto hoje aqui que ele é bem claro, objetivo, direto, seco, sem muitas preocupações filosóficas, sem muitas preocupações sobrenaturais. Na verdade, é um texto que mostra a importância do zazen. O zazen, que é essa prática que a gente acabou de fazer, que é justamente essa capacidade que a gente tem de ficar parado, apenas respirando e ficar em contato com o que há de mais precioso, que é você mesmo. No zazen, a gente, de preferência, não se mexe e apenas observa que a mente, o corpo, vai mandar vários impulsos. E a gente observa esses impulsos. A gente começa a observar que existe um certo padrão de pensamento que me visita. A gente começa a observar que existe um padrão de emoção que constantemente me visita. E esse padrão de pensamento e esse padrão de emoções é que nós chamamos de eu. Então, o Zen não está preocupado com questões metafísicas. O Zen está preocupado com você, com um ser humano. Este ser que está aí, como é que ele está vendo o mundo? Quais são os parâmetros que ele tem usado? E, infelizmente, como eu estava dizendo no começo, essa capacidade da gente simplesmente parar e ficar apenas respirando, isso aí tem se perdido. Então, o texto de hoje ele é chamado O Caminho dos Patriarcas. A minha professora, a monja Cohen, ela com certeza iria colocar o caminho dos ancestrais. Porque no Zen não só tem homens, no Zen também tem mulheres. Na verdade, no Zen tem seres humanos. E o texto ele começa, eu não leio ele todo, sempre lembrando, eu leio apenas algumas partes. Meu mestre, Sawaki Hiroshi, sempre dizia a seu respeito: sou alguém eternamente perdido. Nada está mais mergulhado na ilusão do que eu. Sou alguém iludido com enfeites bonitos. Sou completamente consciente disso quando faço zazen. Que coisa extraordinária é o zazen. Quando meditamos, ideias inoportunas, pensamentos fora de lugar, em resumo, as ilusões que constituem os seres ordinários, estas ilusões aparecem e parecem ter uma necessidade irreprimível de surgir e se manifestar. As nossas ilusões surgem durante o zazen. Além disso, surge o desejo de expulsar esses pensamentos. Um desejo irreprimível, no qual pomos toda a nossa energia. Aqueles que não fazem zazen nada sabem sobre isto.
Porque quando praticamos zazen, as ilusões continuam a surgir uma após a outra. Olha a pergunta. Porque quando praticamos zazen, as ilusões continuam aparecendo uma após a outra. Aprendemos pelo zazen que cada um de nós, seja príncipe ou mendigo, não é mais que uma pessoa comum. Esta é a razão de surgirem as ilusões. O esforço para expulsar estas ilusões, não sendo a ilusão mais do que um absurdo, pois vai contra a nossa própria felicidade e contra a felicidade da outra pessoa. Tudo isso nos é revelado em zazen. Não é revelação metafísica, você apenas identifica isso. Segundo este ensinamento, ser simplesmente consciente de estar perdido, o que provém da prática do zazen, já faz de você um Buda. O zazen nos ensina que estamos extraviados e nos livra desta ilusão. Quando praticamos verdadeiramente e observamos atentamente o aparecimento das ilusões, tomamos consciência do quão comuns somos e do quanto é ridículo se orgulhoso ou envaidecer-se. Não há outra coisa a fazer senão recolher-se tranquilamente. O satori, ou o despertar, significa despertar para o fato de que estamos perdidos. Existe então o desejo. Olha só, se existe o desejo, mesmo que insignificante, de parar essas ações ilusórias, é desta forma que a pessoa comum se salva em zazen. Toda interrupção do zazen nos tornará incapazes de abordar essas ilusões e perderemos o caminho. Podemos dizer que o mundo se engana por não poder abordar as suas ilusões. Enganar-se ou se perder significa vagar nos 6 reinos de existência. Todos os problemas do mundo, sejam políticos, econômicos, etc., provém de situações nas quais a consciência da própria banalidade não está presente. Sawaki Roshi dizia: de um ponto de vista religioso, aqueles que não são conscientes de sua banalidade são superficiais e cômicos. A ilusão, quando é reconhecida como tal, não pode fazer uso de seus poderes e desaparece por si mesma. Shakyamuni despertou para o fato de
não era mais que uma pessoa comum e se transformou em um Buda. Depois começou a viver a vida de um Buda. Quando você supera a sua banalidade, você se torna um Buda. E quando se é um Buda, pouco importam as ideias fora do lugar ou os pensamentos inoportunos que aparecem. Eles já não constituem a medida de um Buda. Dessa forma, já não são mais obstáculos. As ilusões que já não são obstáculos se chamam fantasias. As ilusões que não são mais obstáculos são chamadas de fantasias. O caminho do budismo é a transformação da ilusão em fantasia. Ilusão quer dizer que você não vê direito. A fantasia você vê. Então, um dos pontos mais importantes da prática do Zazen é fazer com que a gente perceba, no nosso ponto de vista, onde é que estão as ilusões. Esse texto ele continua. Não é um texto longo, mas é um texto muito forte. Eu queria deixar uma recomendação, se você realmente deseja praticar Zazen, que se possível você leia o texto ou assista o vídeo que está no nosso canal. Não precisa dar like nem se inscrever. Um texto chamado Ar que está atento em Zazen. Esse texto é do mestre Keizan. O mestre Keizan vem mostrando todas as nossas dificuldades em parar e em fazer Zazen. Zazen, que é a prática iluminada de todos os Budas ancestrais. Todos os grandes mestres de diferentes tradições se recolheram e praticaram esse simplesmente repousar. Limparam seus influxos kármicos, limparam seus influxos emocionais. E a partir de então, puderam ver a realidade como ela é. O nome do texto de hoje, O Caminho dos Ancestrais. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho